Bem, gente, pesquisas do mundo inteiro mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo, principalmente se for com acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos. Ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma geral. A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização. Ler também é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. É com essa proposta que a gente quer levar você hoje a conhecer uma obra maravilhosa, mais uma do escritor espírita Assis Azevedo, editado pela Casa Editora O Clarim, que é As Orquídeas Também Choram, ditada ao médium pelo espírito João Maria. Uma obra fantástica que leva você à interação dos mundos, do mundo material, do mundo espiritual, assuntos muito bons. O assunto da obsessão é uma história de amor belíssima. Tenho certeza que o enredo vai lhe envolver. Então a gente quer apresentar essa obra para você e veio aqui até a Livraria Saraiva do Shopping Midway Mall, aqui no Rio Grande do Norte. Então, o nosso bom dia, apesar daqui ser noite, convidamos você a fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, se você não gosta de ler, está aí uma boa oportunidade de começar. Você que gosta, mais uma obra para você. Aliás, uma belíssima obra. O Clarim está de parabéns pela capa. Ficou maravilhosa. É um convite incansável, com certeza, à leitura. Então, você vai acompanhar conosco mais um lançamento, As Orquídeas Também Choram, do médium escritor espírita Assis Azevedo, aqui na Livraria Saraiva do Midway Mall. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, gente, estamos aqui com o seu Manuel Lopes, tenho certeza que conhecedor de vocês, ele que é o presidente do Armazém da Caridade, uma das instituições aqui mais respeitáveis aqui do nosso estado. E ele veio prestigiar o lançamento do Assis Azevedo, As Orquídeas Também Choram. Seu Manuel, uma pesquisa no Ibope, o ano passado, deixou o nosso estado aqui, o nosso Brasil em alerta, que ele diz, que ele identifica, né, que os dados não mudaram muito dos anos para outro, ou seja, os brasileiros continuam lendo pouco. Esse levantamento constatou que a média de tempo gasto com a leitura anualmente é 4 horas apenas por semana. O senhor, seu Manuel, é representante da editora Abril aqui no Rio Grande do Norte, também, né, trabalha na área da leitura. Qual a razão que o senhor aponta para isso? Eu acho que a tecnologia que foi chegando aí e que realmente foi desviando as pessoas de... Tem gente que diz, não, ainda prefiro ter o livro nas mãos e tal, mas tem outros que não. Vão para a tecnologia, compram os aparelhos novos, acompanham os livros por ali e tudo. Então,
nós sentimos uma queda muito grande também na venda de revistas. Então, nos livros acontece a mesma coisa, tem que acontecer. Qual a avaliação que o senhor faz do mercado editorial brasileiro? O mercado editorial brasileiro, ele sempre foi muito bem direcionado, sempre foi de muito sucesso, até a nível mundial, eu diria. Mas, por exemplo, a gente sabe que na Argentina lê muito mais que o Brasil. Né? Em todo lugar tem banca de revista, todo lugar, Buenos Aires é cheio de lugar para ler. Mas o Brasil também tem boas livrarias, como essa, onde está sendo lançado esse livro hoje, e onde realmente as pessoas se abastecem, e um dos nossos melhores pontos de venda também para revistas. Mas que caiu o nível de leitura, caiu, e isso não é bom, não. Qual a causa principal que o senhor apontaria como que leva, né, esse índice, infelizmente? Seria o poder público que não oferece condições? Seria as famílias? Qual a causa principal que o senhor acha? Olha, a causa principal que eu acho é a mesma coisa que nós espíritas dizermos ou recomendarmos que as pessoas uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês realizem um culto do evangelho no lar, junto com a família, junto com os filhos. Então a leitura é a mesma coisa. Eu já vi agora no outro dia, acho que foi na internet que eu vi, dizendo, tira alguns minutos a menos do seu celular e leia alguma coisa com o seu filho. Ou seja, a gente deveria levar as nossas crianças direcionadas para a leitura. Hoje você verifica só com os aparelhos. Não vê mais nenhuma criança com Pato de Dona, com Zé Carioca, com revistas até de cultura, que muitos leem, né? Antigamente se vendiam coleções de fascículos. Hoje não tem mais isso, quer dizer, a coisa está mudando muito. E eu diria que até mudando para melhor pelo aspecto da tecnologia, mas para pior no nível de leitura. O senhor acredita que uma boa leitura ele ajuda a criatura a melhor se alfabetizar? Olha, Gisete, eu acho que posso ser um testemunho para isso pelo seguinte. Você sabe, eu fui criado por um sargento do Exército que me obrigava entre aspas, a me dedicar muito à leitura. Então ele mesmo arrumava os livros que achava que eram indicados para mim, me fazia ler os livros e depois eu tinha que trocar ideia com ele sobre os livros que eu tinha lido. Então, moral da história, o que acabou resultando comigo é que eu me voltei muito, vamos dizer, para a redação, porque quanto mais a gente lê, mais conhecimento tem. Por exemplo, quando eu fiz o 4º ano primário em Portugal, que aqui corresponde ao ginásio, tinham 26 alunos. E desses 26 alunos, a minha professora tinha falado com o sargento que me criou que eu não iria passar. Não tinha a menor possibilidade de passar. E fomos para o exame e ele disse, olha, se você for reprovado, pode ir para a sua casa, a casa dos seus pais. Aqui comigo você não fica. Claro que aquilo me assustou muito, só faltavam 3 meses para o exame. Gisete, dos 26 alunos, eu fui o único a passar com distinção. E o que foi que me deu a distinção? A redação. E a redação caiu sobre o cão. Não é um tema fácil realmente de falar ou de escrever, né? Mas foi a redação que me deu e até hoje, por onde eu passei, pela Gazeta em São Paulo, pela Editora Abril, a qual eu estou ligado há mais de 50 anos, sempre foi a redação que me abriu os caminhos. Isso é fruto do quê? Fruto da leitura. E tem pessoas que realmente não sabem ler. Verdade. E o mercado editorial espírita, seu Manuel, o que é que o senhor acha? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, a avaliação que eu faço é o seguinte, acho que se lia mais também enquanto nós tivemos Chico Xavier. Havia mais procura pelos livros, havia mais interesse. No entanto, depois que o Chico se foi, a espiritualidade tratou logo de trazer os filmes. E nós tivemos o filme de Chico Xavier, o filme de André Luiz, e realmente isso despertou um interesse muito maior. A considerar que o livro também está muito caro. Então não é todo mundo que tem realmente acesso ao livro. E também temos falta, que não é o caso aqui agora, de médiuns, principalmente de credibilidade. Então você que já teve um livro lançado e que vendeu muito bem, teve muito interesse na seara espírita. Por quê? Porque você é uma espírita de credibilidade. A CISA é um psicógrafo de credibilidade também. Então nós estamos aqui para isso, para prestigiar de onde vem a credibilidade, o que é bom para o movimento espírita, e assim vamos caminhando.
Muito bem, seu Manuel, muito obrigada. Vocês vão ficar com imagens, continuar, na verdade, com imagens aqui do lançamento do escritor espírita Assis Azevedo, As Orquídeas Também Choram. Bem, gente, estamos aqui com Robson Nunes, ele que é professor, né, de língua estrangeira, de inglês, que veio prestigiar, é espírita também, veio prestigiar o lançamento do escritor espírita Assis Azevedo. Robson, você é um leitor, né? Ávido, que eu sei, conheço. Qual a avaliação que você faz da literatura espírita aqui no nosso país? Gisete, na verdade, a gente vê que o espiritismo em si já nos convida à leitura. Muito embora a gente saiba que isso precisa ser fomentado, não apenas a leitura espírita, mas a leitura de um modo geral, precisa ser fomentada desde a base. E isso no nosso país, infelizmente, a gente ainda carece. Não por falta de profissionais. A gente sabe que os profissionais são muito bons, são muito interessados, buscam, na verdade, de todas as formas para levar. Acontece que a própria estrutura não dá essa condição. Então aí a gente vai carecendo já da leitura de um modo geral, desde a base. E dentro do meio espírita, a gente ainda consegue fomentar isso nas crianças, porque a gente vai desenvolvendo, você própria, como facilitadora da educação das crianças dentro do espiritismo, tenta fazer isso, colocar para as crianças já esse desejo, essa vontade de desenvolver o gosto pela leitura espírita desde pequeno. Então, nesse sentido, a gente vê que talvez hoje a gente não tenha ainda um grande público leitor, mas dentro em breve, sim, nós teremos muitos e muito bons leitores. Como educador nessa área, você acredita que o poder público aí tem uma parcela de contribuição enorme, porque, como você falou, falta essa estrutura que dá base, que norteia o próprio educador, no caso, o próprio professor? Com certeza, porque veja, se nós tivermos uma melhor preparação, dando condições, por exemplo, de reciclagem periódica, de desenvolver novos hábitos. Nós temos os pesquisadores que trazem aí novas metodologias e nós precisamos inserir essas novas metodologias, essas novas pesquisas dentro do meio para que o professor possa buscar desenvolver a partir dessas pesquisas dentro da sala de aula esse potencial que a gente sabe que o brasileiro tem um potencial enorme, só precisa ser fomentado, despertado para que ele possa desabrochar. Você acredita que existe um livro ruim? De maneira nenhuma. Apenas a gente vai ler e filtrar para nós aquilo que nos interessa. Todo livro é excelente porque, no mínimo, você está desenvolvendo o seu gosto pela leitura. Então, está buscando coisas novas. Se para você aquilo ali não encaixou, não serviu, paciência, mas você vai buscar, vai encontrar outros livros. Com certeza você vai encontrar sempre, vai haver alguém que vai se interessar. É como o belo e o feio. Não existe o belo e o feio. O belo é para quem diz, isso aqui é bonito, mas para mim pode não parecer. Então o livro é a mesma coisa.
Essa obra, Robson, você que ainda não leu, mas tenho certeza que você vai ler, ela trata de algo muito particular, que é a interação dos mundos, né? O reino animal com o reino mineral. E a gente que estuda a doutrina espírita sabe disso. Mas para o público leigo é uma informação nova, mas muito saudável, e essa obra espírita tem essa função, né, de levar mais informação. Com certeza. Esse assunto é de verdade algo que muitas vezes, dentro das próprias casas espíritas, as pessoas não têm esse conhecimento até pela falta da leitura. Nós, enquanto palestrantes, que levamos as mensagens, quando convidados para abordar determinado tema, a gente então tem que fazer uma pesquisa para que a gente possa levar uma pedra fundamental para que as pessoas possam despertar o interesse por isso. Mas com certeza é de fundamental importância que as pessoas venham, e até porque vem em forma de romance, então você consegue captar isso de uma forma mais simples, mais branda. Não precisa ainda partir de fato para o lado do livro técnico, daquele que nós que pesquisamos, que gostamos da literatura, vamos estudar. Porque aí a gente vai aprendendo a gostar. E o romance é muito bom para que a gente comece a aprender a gostar de ler. Robson, muito obrigado, viu? Vocês vão continuar com imagens aqui na livraria, desculpe gente, Saraiva, do Midway Mall aqui no Rio Grande do Norte. Bem, gente, estamos aqui com o escritor também espírita, seu Altamir da Cunha, ele que já prestou uma belíssima entrevista lá no nosso programa, né, no Caminhos de Luz, e ele está aqui prestigiando mais o lançamento do escritor Assis Azevedo. Como escritor, seu Altamir, é bom prestigiar também o amigo? Claro, sempre é bom prestigiar, porque principalmente quando nós conhecemos e sabemos, né, o trabalho que ele tem realizado, um escritor que já acreditamos está com uns 8 livros talvez lançados, né, e tem sido sucesso. Acreditamos, inclusive, que tem sido sucesso muito mais lá para o sul, para fora aqui, o pessoal compra bem o romance de Assis, então realmente é uma forma de nós incentivarmos a que ele continue essa tarefa, né? Seu Altamir, as tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de livros de lado, o que resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. O senhor confirma essa afirmativa ou não? Acreditamos que quando nós nos afastamos dos livros, nós estamos realmente perdendo a oportunidade de nos enriquecermos culturalmente, né? E essa questão da pessoa deixar os livros por uma opção de jogo, claro que não estamos aqui condenando que não possa haver realmente uma oportunidade de lazer. O que condenamos é a substituição, substituir uma coisa tão importante que é o estudo pelo lazer. O lazer é importante, cada qual no seu devido lugar, no seu devido tempo, né? O senhor acha que a internet aí tem um papel de vilão ou ela contribui no processo de leitura hoje aqui no nosso país? A internet será aquilo que nós fizermos dela, porque na internet nós temos uma fonte inesgotável, vamos dizer assim, de informações importantes. Mas temos também uma fonte de informações degradantes que podem corromper, que podem, os bons costumes, que podem prejudicar. Então depende de quem realmente sintoniza, de onde sintonizamos. Quem sintoniza com as coisas tolas vai encontrar na internet isso aí. Mas quem sintoniza com a cultura, com o conhecimento geral, vai encontrar uma boa oportunidade de enriquecimento. Seu Manuel, o senhor, como escritor, também está inserido nesse mercado editorial e, segundo pesquisas, o Brasil é um dos maiores do mundo, o mercado editorial.
Como entender aonde a gente tem escritores publicando obras constantemente e, infelizmente, o número de leitores no nosso país ainda não é tão grande? Qual a causa disso? Acreditamos que falta talvez aí um incentivo a partir da própria escola em si, né? Que deve a criança já crescer. Hoje, quer dizer, nós dizemos assim, mas já vemos que está havendo, de certa forma, nas escolas, um incentivo para a criança também passe a ler, a gostar da leitura. Porque primeiro tem que se ver e fazer a criança compreender que é agradável, né? Leituras agradáveis incentiva que a pessoa repita aquilo ali, né? E com o tempo ela vai crescendo, tornando-se adultos e adultos que gostam de ler. A leitura é um hábito. Tem gente que diz, eu não gosto, eu estou lendo, dá sono, mas tudo é um hábito. Crie o hábito da leitura que você, ao contrário, quando se afastar dela, vai sentir uma falta imensa. Essa obra, As Orquídeas Também Choram, ela trata de um assunto até, vamos dizer assim, pesado, que é a obsessão. Como entender, né, a obsessão nos dias atuais, seu Altamir? Mas nós precisamos falar sempre da obsessão, porque é uma forma de esclarecer as pessoas sobre a influência que o plano espiritual tem sobre o plano material. E, como nós dissemos, a questão da sintonia é importante. Então, como os espíritos bons, os benfeitores influenciam para o bem, existem também aqueles que podem influenciar para o mal. Daí acontecem as obsessões, que nada mais são do que resultado de sintonias entre mentes, do desencarnado com o encarnado. Então, a importância de uma obra dessa, de relatar através, né, de uma história romanceada, um assunto que deve ser debatido, então, sempre. Exatamente, deve, através de obras romanceadas, como que eu já tive a oportunidade de ler, de Assis e outros autores, é uma forma agradável de você ter um enredo, uma trama que você se envolve e, ao mesmo tempo, você vai aprendendo os princípios doutrinários, o que a doutrina espírita tem a oferecer, essa questão dessa relação do plano material com o plano espiritual, isso é muito importante e no romance é uma forma de incentivar e de motivar. E o que o senhor diria para incentivar o nosso público aí para ler mais, para se tornar um leitor ávido? É procurar exatamente isso que eu disse, é procurar exercitar. A princípio pode-se pensar até que é de certa forma monótono, ler, dá sono, mas é a falta de hábito. Procure ler bons livros, que sejam motivados a lê-los e de repente nós vamos nos acostumando. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. O nosso muito obrigado a todos que compareceram, que prestigiaram a mais esse lançamento. Nosso muito obrigado. A gente quer deixar uma mensagem aqui. Segundo a ABL, a Associação Brasileira de Difusão do Livro, a leitura é um hábito solitário. No atarefado cotidiano moderno, todos estão sempre apressados, cansados e não conseguem tirar um tempo para estarem consigo mesmos. Sim, ler é estar consigo, é conversar consigo mesmo, tendo o autor como instrumento. É um momento de introspecção, cada vez mais raro neste turbilhão de acontecimentos, sensações, informações e ocorrências do nosso dia a dia. Parece incrível, porém, que milhares de pessoas ainda não percebem na leitura um importante momento de relaxamento, concentração, além da vibração positiva e do desenvolvimento, tanto intelectual quanto emocional, que isso proporciona. Porém, nunca é tarde para começar. E é com esse convite à leitura, convite à introspecção, ao seu conhecimento, e o conhecimento também de todas, né, as ciências, porque um livro ele proporciona isso, que a gente se despede aqui de você. Então, que Deus abençoe. O nosso muito obrigado a todos que compareceram, que vieram prestigiar mais o lançamento de uma obra espírita aqui no nosso estado. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana. Esse e os demais programas, estão no YouTube, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, e você vai poder rever ou assistir se ainda não viu. Nosso muito obrigado e fiquem com Deus. Até lá.